Olá, consciências, mais uma vez aqui, na mesma sintonia, na mesma frequência, com vocês. Se eu fosse procurar recordar sobre tudo que eu escrevi já e fazer alguma reflexão com vocês, eu não ia conseguir. São mais de 2.000 postagens, sempre procurando salientar, alertar, orientar, compartilhando conhecimento, que é uma coisa que nós devemos sempre procurar fazer, nunca guardarmos para nós aquilo que nós venhamos a saber que seja digno e correto. Mas, enfim, de qualquer modo, no dia a dia, nós sempre passamos por recordações boas, ruins. Nós temos conteúdos para refletir, para meditar diariamente, constantemente, no nosso dia a dia. Ou pelo que vemos, convivemos, assistimos ou lemos. Em relação à leitura, em especial, é algo muito agradável e sempre eu considero uma das coisas mais necessárias que tem. Não precisa ser comprar livros, né? Eu já há algum tempo, apesar de sempre ler muito, eu há algum tempo comprei, não um tablet, porque o tablet distrai, né? Nem eu tenho um aplicativo no celular que eu baixo os livros que eu adquiro e leio. Mas eu tenho um e-book pequenininho, comum, não é colorido, nada, que eu sincronizo, compro a literatura que me chame a atenção, que eu considere interessante, baixo nesse e-book e leio. É algo que cabe numa bolsa, num bolso, e é fácil de você carregar sem ter que se preocupar com o volume de um livro maior. Mas, voltando às opções de reflexões e meditações de tudo o que acontece, nós procuramos sempre, e devemos isso, nunca nos influenciarmos, nunca nos afetarmos com as coisas. Então, nós vemos muitas pessoas colocando muita relevância em coisas negativas contra outras pessoas que realmente são, porém, essa relevância, às vezes, é apenas uma manifestação de interesse pessoal, às vezes interesse político, na maioria das vezes, às vezes interesse de autopromoção. E o negativo, eu sempre costumo dizer, e isso nós vemos em várias literaturas sadias, que o negativo não deve ser nunca disseminado. Não importa que hajam pessoas, hajam consciências que vão dizer, mas isso tem que ser divulgado para as pessoas saberem. Chega na pessoa que deve chegar, sem que nós disseminemos, compartilhemos aquilo ali. Nós devemos refletir em quais os nossos interesses interiores com aquilo. Às vezes a consciência, ela se envolve, ela interioriza alguma coisa e ela usa uma manifestação de raiva, uma emoção que ela tem contida nela de qualquer outra coisa que não é nem relacionado àquilo, para exteriorizar alguma coisa assim. Precisa se tratar,
precisa ser comigo, não. Né? Sou um terapeuta da consciência, da neurociência e da psicanálise, mas não... no momento certo a pessoa acha alguma maneira, senão a vida vai tratá-la. Mas, enfim, a disseminação de coisas negativas não é muito necessária, porque já basta, e também tem interesses na própria mídia de fazê-lo, até no jornalismo. Então nós temos que ter cuidado com essa sutileza que nos envolva, porque elas envolvem sutilmente. E a partir daí, você está vivenciando aquilo. Vocês podem não achar comum, mas o poder financeiro ele é muito grande. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo simples, mas que vocês devem ter vivenciado pela mídia. Né? Eles vão lançar um filme norte-americano, um exemplo. Não importa o nome do filme. Então eles começam a fazer a divulgações de quantos milhões eles investiram naquilo, quais os recordes comparados, começam a apresentar os protagonistas, as suas entrevistas, o que comentamos aqui no Brasil, falamos de fofocas, e quem fez isso, e quem fez aquilo, efeitos audiovisuais. Esse poder financeiro, ele acaba pagando reportagens em empresas de jornalismo, as news da vida. Ela acaba pagando ou comprando entrevistas de jornalistas para colocarem em programas que nós assistimos semanalmente, às vezes, programas de variedades, onde eles inserem isso. Tudo isso foi pago, foi comprado aquele espaço, foi trabalhado. E quando você vê, quando você percebe, você já se envolveu naquilo. E você vai perceber isso na influência que exerceu sobre outras pessoas, as pessoas do seu cotidiano, que acabam comentando umas com as outras já extrapolam, eu fui assistir, eu vou assistir, outras, eu comprei o livro, se é que alguns tenham um livro, né? Alguns têm, e comentam aquilo. A própria pessoa, quando ela tem uma característica mais sensível, digamos assim, ela se deixa levar, e para se enturmar ela vai assistir o filme também, ou mais para poder comentar, ou vai fazer aquilo, ou vai frequentar aquilo, apenas para se inserir em um determinado grupo, em uma determinada conversa, e vai se ler, e por aí afora. Então nós percebemos que a sutileza das coisas, e já até comentei, né, da psicologia do marketing que existe também, né, é uma formação acadêmica voltada, né, a muitas coisas parecidas com isso. Né. Enfim, o negativo nós devemos procurar não disseminar. Se quer disseminar, limite-se a tudo. Não precisa colocar áudios, reportagens, comente e corte. Não vivencie aquilo, não dissemine aquilo, porque aquilo gera uma frequência psíquica ligada a você que disseminou. Você se torna, porque todos nós somos responsáveis por tudo que nós disseminamos. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo
e pelas influências que eu exerço sobre essas pessoas que têm uma afinidade psíquica na mesma frequência que a minha, e vice-versa. É causa e efeito, ação e reação, seja por tudo, pelo que eu esteja falando agora, enfim. Nós vemos os debates, as influências sobre racismos, sobre misoginia, sobre tudo. Para quê? Qual o interesse? Reflita sempre quais os interesses que estão por trás daquilo. Não se identifique. Cada consciência é uma. Se alguém já passou por uma situação X, Y, Z, não importa a gama de equações que a colocaram nos algoritmos psíquicos de suas frequências de consciência, de pensamento, de vivência, não importa, não se alimente, não guarde coisas negativas. Reserve-se a trabalhar isso no seu interior, porque se está em você, precisa ser trabalhado, superado, eliminado, relevado, para que você seja uma consciência tranquila. Não ficar vivenciando isso, porque isso vai startar, vai eclodir, explodir em você quando você menos espera. E você deixa de viver a vida maravilhosa que ela existe por aí afora. Procure sempre disseminar coisas boas, porque você vai sentir interiormente uma satisfação maravilhosa por ter feito uma boa ação, por ter feito algo útil a quem esteja vendo. É como a aparência. Não é uma questão de vaidade. Para alguns é. Para algumas consciências é. Para outras não. A pessoa procura ter uma aparência ou para agredir, e é fácil nós percebermos isso, ou para se diferenciar, não se identificar com o grupo, mas se diferenciar dos outros. Entra um determinado egoísmo interior aí. Muitas pessoas podem querer dizer que não, que isso, que aquilo, mas Vamos se aprofundarmos no consciente da pessoa. Ela está tentando imitar, identificar uma coisa que já passou, que não existe mais, e já vive numa ilusão limitada da sua própria vida. E há pessoas que procuram ter uma boa aparência porque elas querem demonstrar ou refletir o bem para as outras que a visualizam. Se você for para o teu trabalho, para o teu curso, para a sua reunião de amigos, não importa, né? Você, com uma boa aparência, você tem a intenção de estar em uma exposição agradável para as pessoas. Os vaidosos, as vaidosas, as consciências vaidosas, não. Querem que as pessoas a vejam como pessoas bonitas, lindas, enfim. Há uma diferenciação que, conforme o padrão intelecto, moral e evolutivo das consciências. Mas as palavras, a maneira de se portar, o tom de voz, alto, baixo, gritado, cochichado, tudo tem uma influência
que revela algo de alguém, que revela algo em alguém. Isso, quando você percebe que tem em você, trabalhe isso, considere isso, reflita, medite sobre isso daí, conhecer-se, conheça-se, que é a coisa mais importante que tem. Não é conhecer a vida dos outros, as vidas alheias, saber dos defeitos, dos frutos doces ou podres. Não é. São seus. São seus. Eu comentei, por exemplo, do racismo, né? Então, para mim, que é, vamos considerar isso agora dentro da ciência, né? E a consciência não tem sexo. A consciência, ela é imaterial. Então, não tem cor. Ela pode, eventualmente, emanar, conforme as suas vibrações psíquicas, frequências com determinadas cores, mas são invisíveis aos nossos olhos físicos, não aos nossos olhos psíquicos. Né? Então, quando a pessoa tem um padrão moral mais elevado, menos elevado, as consciências heterogêneas, também o padrão intelectual, que sem o padrão moral elevado não adianta de nada, mas são coisas, são frequências, são energias inteligentes, psíquicas, inteligentes que eu digo porque ela é dinâmica, ela tem uma causa e um efeito pelos pensamentos, então ela é inteligente no sentido de pensamento, não que uma consciência intelecto-moral inferior não esteja utilizando seus pensamentos, que o pensamento é uma inteligência, infelizmente ainda não aprimorada, né? Mas é isso. As coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nos influenciam, elas devem ser aceitas por nós, no sentido de nós percebermos que se somos impotentes para mudar, e nós somos impotentes para muitas coisas, para muitas mudanças, porque não cabe a nós, e há sempre uma força maior que permite que alguma coisa aconteça, porque nada é por acaso, não existe o acaso em nada, não adianta nos revoltarmos. O correto é, siga em frente. Continue sempre com seus objetivos dignos, honrados. Você não precisa querer discutir, impingir a sua ideia, a sua posição, os seus gostos, os seus desejos, externamente. Não é necessário. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que for necessário acontecer, sempre acontece. E o que não é necessário acontecer, não acontece. E isso nos dá a oportunidade de uma reflexão do porquê aconteceu e do porquê não aconteceu qualquer tipo de coisa. Pessoal, coletivo, não importa. Mas é uma reflexão interior, lúcida, com conhecimento. Adquirir informações
se for o caso, se for tão relevante para determinadas consciências, procurar o saber imparcialmente dos motivos que tudo ocorreu para ela, na sua vida, na vida de quem ela ama, ou no país, né? Porque muitas vezes as pessoas refletem em uma coisa ou outra, mas com aquele objetivo de procurar culpas. De procurar inimigos, culpados das coisas. Tudo aquilo que nós colocamos culpa, nós estamos culpando a nós mesmos. Qualquer reclamação que nós tenhamos é um choro. Quando você reclama, você está chorando para você. Não é de tristeza, é de raiva. Toda reclamação é um choro que você está chorando e expondo aquele choro. Toda agressão é um choro de sensibilidade. E isso tem que ser trabalhado. Não importa. Como eu disse, vai acontecer enquanto for necessário. Vai estar enquanto for necessário. A vida é assim. A vida ela é dinâmica e inteligente e soberana. As pessoas vão dizer, mas a gente tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Acho que na última live, ou na penúltima, eu comentei sobre as leis, sobre um crime que foi evidenciado. E as leis têm que mudar. Mas o porquê elas não mudam? Vamos refletir nisso. Vamos meditar sobre isso daí. Somos impotentes porque quem mudam as leis não somos nós. Nós podemos falar, tentar pressionar de um modo ou de outro, mas quem faz as leis devem ter a sua capacidade intelecto-moral condizente com a necessidade dessas mudanças. Se ela não tem, e muitas dessas pessoas que fazem as leis não têm nenhuma, ao contrário, elas vão sempre manipular as leis de uma maneira a seu próprio benefício. As suas regras vão imperar. Infelizmente, devemos então refletir e meditar o porquê aquelas pessoas estão lá e nós estamos aqui, submissos a elas. Porque nós, na verdade, somos livres em pensamento, mas nós não temos liberdade para nada, se você for analisar. Você não tem liberdade de não comer, você tem que se alimentar. Você não tem liberdade de alterar uma lei. Você não tem liberdade de fazer qualquer coisa na rua em público. Você não tem liberdade de se alimentar com alguma coisa que você sabe que vai te matar, vai tirar a sua vida física, que para alguns não tira, mas para outros pode tirar. Enfim, nós somos muito limitados, mas nós não somos humildes para compreender isso. Nós não temos a humildade, a simplicidade suficiente para compreender. Não quer aceitar? Não tem problema, mas não se revolte porque você está se envenenando. Se você vê uma observação contra alguma coisa, contra alguém que você odeie, que você não goste, não se interiorize com aquilo, não se identifique, melhore-se. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada.
é muita mediocridade, desculpe a palavra, desculpe o palavrão. É muita mediocridade. Infelizmente, nós devemos aprender a nos equilibrarmos psiquicamente, disseminando coisas boas, coisas úteis, agradáveis, dando boas notícias. Procure cada vez mais ser melhor para você. Crie esse hábito, porque é um hábito. Você pensar bem, você corrigir pensamentos, ele começa com um hábito. Depois de um tempo, você só está pensando coisas boas e você vai sentir, perceber no teu dia a dia a inferioridade que convive perto de você, à sua volta, que não faz a mesma coisa e que você fazia. E essas outras pessoas, essas outras consciências ainda não estão fazendo. Procure melhorar-se. Procure ajudar-se. Viva interiormente. Leia, se esclareça, seja alguém melhor. Não é só separando reciclável para colocar no lixo, não é só frequentando algum lugar religioso, é sendo. É sendo. Não queira dar trocas para a vida, porque a vida sabe muito, muito mais do que você. Não adianta nós fazermos doações externas com um sentimento de que eu dou para algum dia vou receber. Interiorize que você deve fazer isso por solidariedade. Apenas isso. Mais nada. Não critique quem faz o pouco ou que faz aquilo que nem você está fazendo. Não critique isso. Pelo menos alguém está fazendo. Procure pensar nisso. Reflita sempre em tudo. Quanto tempo você tem para a sua academia mental? Quanto tempo você se dedica nos seus exercícios mentais, intelectuais e morais? É isso que vai te manter saudável. Muito obrigado pela sua paciência, querida consciência. Até a próxima.